Sete horas, 3 minutos, hoje quinta-feira, 29 de abril de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. O Ministério da Saúde vai distribuir a partir de hoje mais de 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em todo o país. E ainda o primeiro lote da vacina da Pfizer chega hoje ao Brasil, hoje à noite. E mais, Rudolf Giuliani, consultor de segurança contratado na gestão de Amazonino Mendes, é alvo de operação federal nos Estados Unidos. Ministro do TSE nega recurso contra a cassação do ex-prefeito de Quari, Adair Filho, e ele permanece cassado e teremos novas eleições em Quari. Shopping demite segurança que bateu em mulher em filmagem divulgada nas redes sociais. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre a operação do Ministério Público que resultou na prisão do prefeito de Urucurituba. O nome da operação era Coleta de Luxo. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o seu Jornal da Cidade. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, são 7 horas e 5 minutos. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o Estadão, que traz aqui na sua manchete principal: defesa do governo na CPI mobiliza milícias digitais. Senadores sofrem ataques e ameaças. Nomes ligados ao gabinete do ódio têm adversários de Bolsonaro como alvo. STF manda o governo adotar renda mínima e fazer o censo. O STF tomou 2 decisões que obrigam o governo a buscar mais recursos no orçamento. Uma delas impõe a regulamentação da concessão de um benefício de renda básica, prevista numa lei aprovada há 17 anos, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, do PT. Em outra frente, o decano Marco Aurélio Mello determinou que o governo adote medidas para a realização de censo pelo IBGE. Em balanço de 100 dias, Biden exalta vacinação e papel estatal. Tem também saúde. Senador fala em Cali. Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, por crimes previstos, determinou que o governo federal realize o censo do IBGE 2021, cancelado por falta de verba. A imprensa, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que a culpa do corte é do Congresso. Vamos lá, são 7 horas e 8 minutos. Vamos agora às manchetes do Jornal Estado de Minas, e eu peço para você que está nos assistindo nesse momento que marque seus amigos, que compartilhe esta transmissão do Jornal da Manhã com a sua lista de transmissão, para que outras pessoas também possam acompanhar o que está acontecendo no início desta quinta-feira, dia 29 de abril, aqui no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo. Eu quero dar um bom dia também aqui para o Elton Oliveira, para Osani Neide da Silva, a Divaneide Meireles, a Solange Monteiro, o Marcos lá de Presidente Figueiredo e o Jean Anderson Lopes, que todos aqui assistindo conosco a transmissão
do Jornal da Manhã, do Jornal da Cidade da Manhã desta quinta-feira, dia 29 de abril. Vamos agora ao estado de Minas, jornal que traz aqui na sua manchete principal: BH em alerta com mais de 1.000 mortes em abril. Total no mês supera a soma de fevereiro e março e mais que dobra recorde anterior. Transmissão preocupa, né, com quase um quarto das 4.261 mortes pela Covid registradas em Belo Horizonte desde o início da pandemia. Abril superou ontem, em 28 dias, a marca de 1.000 casos fatais da doença. Isso um cenário que está se repetindo em várias capitais do Brasil. CPI mira ministros, estados virão depois. Contra a pressão do Planalto, comissão da Covid deve ouvir titulares da saúde do governo Bolsonaro antes de voltar o foco para governadores. Vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. Prefeitura de Belo Horizonte fixa cronograma para injetar 30 milhões na segunda fase de testes da vacina que está sendo desenvolvida lá pela Universidade Federal de Minas. Brasil cria 184 mil vagas de emprego em março. E STF manda governo retomar o censo. A gente já falou disso agora há pouco. São 7h10. Agora vamos conferir os destaques do jornal o Globo, que traz aqui como manchete principal: poderes em choque. Supremo determina realização do censo ainda neste ano. Liminar de Marco Aurélio irá ao plenário. Governo terá que cortar quase 2 bilhões de reais para incluir despesa. E também, requerimentos de governistas da CPI têm origem no Planalto. Em 7 arquivos protocolados pelos senadores Ciro Nogueira e Jorginho Melo, aliados do governo na CPI da Covid, consta o nome de uma assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares vinculadas à Secretaria de Governo. Os requerimentos pedem a convocação de 5 especialistas que são críticos do lockdown ou defendem o tratamento precoce. E também casos e mortes por Covid em queda no Brasil. O país apresenta redução nos casos, nas internações e nas mortes por Covid-19. Rivalidade com China domina discurso de Biden. Em seu primeiro discurso ao Congresso, o presidente Joe Biden defendeu ampla reforma da economia dos Estados Unidos e a expansão do papel do Estado para enfrentar o avanço de Pequim e manter a primazia tecnológica do país. São 7h12. Jornal da Cidade. Só o que importa. E a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer a audiência de várias pessoas do Brasil que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Cidade. Eu começo aqui com o Janderson Lopes, o Manuel Rodolfo, Cabral Lira, Antônia Nascimento, Anne Silva, a Helena Maria Batista, lá de Catanduva, no São Paulo, Reginaldo Regi, a Alice Miguel, a Garcia Velani e Neulinda Aroucha. Ali, assim, tem muita gente aqui. Tem o Eudógio Gonçalves, nosso companheiro aqui de batalha todos os dias, o grande repórter da área policial. Obrigado pela audiência de todos. Mais uma vez, a gente pede que você compartilhe essa transmissão para que outras pessoas também possam acompanhar o que está acontecendo de mais importante no Brasil, aqui na cidade e no mundo, nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de abril, e a gente continua lendo as manchetes dos principais jornais do país, com o Correio Brasiliense, agora na capital federal, trazendo: desarticulado, Planalto insiste em atacar Renan. Desde que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, atendeu ao pedido de senadores e determinou a instalação da CPI da Covid, aliados de Bolsonaro fazem de tudo para impedir Renan Calheiros de relatar à comissão parlamentar de inquérito. Tem também aqui: hora de vacinar grávidas e grupos de 60 a 61 anos, com previsão de receber 60.159 doses da vacina contra a Covid-19 entre hoje e amanhã. O Distrito Federal planeja iniciar a imunização de pessoas com 60 e 61 anos nesta semana. Agora decidiu incluir gestantes também, mas apenas aquelas que integrarem algum grupo preferencial.
Temos também aqui, ministro do STF ordena que o governo faça censo e também Ibanez sanciona a lei para pesquisas com a cannabis, né? Aquela essência básica da maconha. Medida precisa ser regulamentada e legislação permite estudos científicos com a planta para fins medicinais. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense desta quinta-feira. Agora, às 7h14 em Manaus, vamos conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora, do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: RS fecha primeiro trimestre com criação de quase 75 mil vagas de carteira assinada. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, o saldo positivo é resultado de 345.941 contratações e 271.493 demissões no período. Vereador da capital terá de devolver salários recebidos sem trabalhar. Levantamento aponta falta da Coronavac em cerca de 70% dos municípios do estado. Novo comandante da brigada diz que foco é reduzir ainda mais a criminalidade. Álvaro. E agora a gente encerra as manchetes dos principais jornais do dia, lendo as manchetes do seu jornal A Crítica desta manhã de quinta-feira, e a gente traz aqui na manchete do Bem Viver: curta amazonense é selecionado. Manaus Hot City é um dos filmes selecionados para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Tem também aqui, Supremo Tribunal aceita a denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira por ameaça à corte. E tem também Urucurituba, contratos direcionados, prefeito do interior preso por corrupção. O MP deflagrou a operação para apurar suposto esquema com uma licitação na prefeitura e prendeu o chefe do executivo municipal e mais 2 pessoas. Tem também Marinha nega ter dado aval lá no garimpo. E também tem detalhes aí da suspensão da vacinação em Manaus, que nós anunciamos ontem aqui no Jornal da Cidade, e a confirmação de que essa suspensão deve durar aí 15 dias. Esse era um dado que não estava posto ontem não tinha previsão, então aqui a Vacina Manaus confirmou que a suspensão será de 15 dias. E a questão da agressão lá no shopping, né? O shopping demitiu segurança, a gente vai falar disso também, depois que o shopping saiu arrastando uma mulher, que parecia uma criança, mas é uma mulher, né? Ela foi arrastada ali pelo shopping no dia de ontem, acho que no domingo, e causou no domingo não, na terça-feira, e causou uma comoção ontem nas pessoas na internet. E no TSE, o ministro nega recurso a Adair Filho e teremos nova eleição lá em Coari. Também falaremos disso na coluna O Poder. O tempo hoje. E a previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Trânsito. São 7h18 e em qualquer ponto desta cidade está meu amigo Carlos Eduardo Pessoa para trazer para vocês as informações, as primeiras informações dessa manhã do trânsito na nossa capital. Cadu, muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia para o Thiago, bom dia a você que nos ouve agora no Jornal da Cidade, você que está nos seguindo aí pelo imediatoonline.com. Bom dia para você, ótima quinta-feira, viu? Você que está nos acompanhando, bora lá com a informação de trânsito, Avenida Cosme Ferreira, no sentido de quem vem fazer o cruzamento ali com o finalzinho da Avenida das Torres, ali próximo já o viaduto Gilberto Mestrinho, a bola do Coroado, vai encontrar aquela retenção de sempre, viu? Infelizmente, mesmo tendo ali um complexo viário, algumas intervenções feitas ali, mas o trânsito é bastante concorrido, muito problemática essa via para quem vem ali da Zona Leste, vai acessar a Efigênio Salles, ou vai acessar a André Araújo ou a Rodrigo Otávio.
vai encontrar um trânsito bem concorrido nesta área. Agora, quem também vem pela Avenida das Torres, da Zona Norte, saindo embora pela Avenida das Torres e vai sair também ali no viaduto Gilberto Mestrinho, na Bola do Coroado, vai encontrar uma forte retenção ali naquela subida. Existe também um semáforo ali onde vários venezuelanos se concentram ali. Nesse local também uma forte retenção, bastante complicado o trânsito nessa área, no sentido de quem está indo para o centro. Uma outra via é a Avenida Brasil, no sentido bairro centro, também está com lentidão, viu? E aí, aproveitando também para falar a respeito dessa via que a gente acabou de citar, que foi o viaduto Gilberto Mestrinho. Todo mundo que sai da Bola, ali do viaduto Gilberto Mestrinho, e acaba acessando ali a Efigênio Salles, e também tem uma alça que dá acesso à Avenida das Torres. Ali existe um afunilamento dos veículos, e ali é muito complicado o trânsito, às vezes acaba congestionando a própria Bola, no sentido ali de quem vai da Bola para a Efigênio ou da Bola para acessar a Avenida das Torres. Muito complicado o trânsito naquela área. Agora, um outro trecho também que muitos motoristas vêm reclamando é a Avenida Joaquim Nabuco, no sentido de quem está vindo do centro para ir em direção ali a Tarumã, ou vai acessar também a Avenida de Djalma Batista, ali próximo a Samel, e mais à frente, próximo ao posto de combustível, quase no cruzamento ali com a Tarumã. Existem ali alguns cafés da manhã que são instalados na via, são colocadas lonas em uma das faixas da pista, e vários veículos acabam estacionando em fila dupla, e muita gente também acaba parando em fila dupla ali para ter acesso a algumas unidades, algumas clínicas que existem ali próximas a esse pronto-socorro particular, ali no cruzamento com a Leonardo Malcher. Portanto, a gente pede que o Manaus Trans, o antigo Manaus Trans, que agora é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, dê uma atenção especial ali aos motoristas que estão indo para o trabalho, estão muitas vezes até saindo com um horário apertado e precisam enfrentar aquilo simplesmente pelo capricho de alguns motoristas que param ali para tomar café, viu, Lázaro? Tá certo, obrigado, Carlos Eduardo Pessoa. Daqui a pouco ele volta com as informações aí do ambiente policial dessa noite, madrugada. A gente quer agradecer e desde já agradecer também todo mundo que está nos assistindo através aqui da nossa transmissão nas redes sociais, e a gente pede que você que está nos assistindo compartilhe também essa transmissão para que outras pessoas possam nos acompanhar aqui transmitindo as principais notícias dessa manhã. Quero agradecer aqui a Elizabeth Castro, falando ali de Itacoatiara, um grande abraço para a cidade de Itacoatiara. O Clemson Viana Rodrigues, que está falando ali de Manacapuru, né? Então, um abraço também, Valdeci Marques, Kessiane Pereira, Edinelli Oliveira, Cris Oriente, Heraldo Mourão, Iva Andrade, Iara Cavalcante e Dorilene Cavalcante, enfim, muita gente aqui acompanhando o Jornal da Cidade nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Trânsito. Vamos falar então agora de Covid-19, o nosso resumo de todo dia. O Brasil registrou 3.019 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, portanto é o segundo dia que a gente tem mantido aí, infelizmente, essa média de 3.000 mortes. A gente já vinha caindo na semana passada e essa semana voltou a crescer o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Nessa quarta-feira, portanto, a gente totalizou 398.343 óbitos desde o início dessa pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.379. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%. Apesar dos números ainda serem altos, os dados apresentam uma estabilidade no número de mortes depois de 5 dias seguidos de redução nos números. O Amazonas confirmou 25 mortes por Covid-19 nesta quarta, mas apenas 4 ocorreram nas últimas 24 horas. 8 mortes a menos que os números apontados no boletim anterior. Total de vidas perdidas
para a doença chegou a 12.587. O estado registrou 634 novos casos da doença nesta quarta-feira e chegou aí totalizando 369.488 casos confirmados desde o início. Infelizmente, ainda estamos na fase laranja da doença, o que representa baixa transmissão da doença. Os protocolos de segurança precisam ser mantidos. E nunca é demais dizer para você manter o uso do álcool em gel, da sua máscara, evitar aglomerações e quando não tiver como evitar, quando estiver participando de locais ou trabalhando com outras pessoas, mantenha o mínimo do distanciamento, nada de muito contato, porque isso ajuda e muito na disseminação ou não da doença e isso já está comprovado cientificamente. Portanto, mantenha o protocolo de segurança. Jornal da Cidade. Agora, às 7h25 em Manaus, o Ministério da Saúde vai distribuir, a partir de hoje, mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Serão um pouco mais de 5 milhões de doses da AstraZeneca, da Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz e mais de 104 mil doses da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal receberão os imunizantes. As doses serão destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, forças de segurança e salvamento e também forças armadas que atuam na linha de frente da pandemia. Além disso, estão sendo enviadas vacinas adicionais para a imunização de trabalhadores da saúde de Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, a estratégia de distribuição de vacinas é revisada semanalmente em reuniões tripartites com participação dos governos federal, estaduais e municipais. Ainda hoje o primeiro lote, atenção aí você que estava torcendo para que a gente tivesse uma terceira vacina circulando em Manaus, o primeiro lote da vacina da Pfizer vai chegar ao Brasil. No total de 1 milhão de doses serão transportadas em voos e chegarão ao aeroporto de Viracopos, com aterrissagem prevista para as 7 horas da noite de hoje. As doses serão distribuídas para os 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que demanda temperaturas muito baixas. Exatamente, a Pfizer é diferente das outras vacinas, ela exige que sejam acondicionadas em temperaturas baixíssimas e nem toda cidade tem frigoríficos naquela temperatura, porque senão elas estragam, né? O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses desse imunizante em março, em reunião com a farmacêutica. A pasta apresentou a previsão de que até junho seriam entregues 13 milhões e meio de doses. Essas são, portanto, o primeiro milhão das doses da Pfizer. O balanço da vacinação contra a Covid-19 no país aponta que mais de 45 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, um total de 1.113.247 doses foram aplicadas nesse período de 24 horas. No Amazonas foram aplicadas mais de 840 mil doses da vacina contra a Covid-19 em todo o estado. Dessas vacinas, mais de 594 mil são da primeira dose. A informação está disponível no site da FVS Amazonas. Vale a pena destacar que a vacina da primeira dose em Manaus está suspensa por um período de 10 a 15 dias para que seja organizado o cronograma de vacinação e o público receba a segunda dose. Jornal da Cidade. Lembrando ainda, né, que tem uma decisão da Justiça Federal para que um pequeno lote, né, de vacinas que foi identificado que estão com vencimento para amanhã sejam aplicados aí emergencialmente em alguns públicos para que elas não sejam desperdiçadas por vencimento, por questão de prazo de validade. Policiais, né, professores, líderes religiosos Exatamente. em municípios no interior do estado, porque essas doses
destinadas nesse momento a grupos prioritários, né? Mas por conta da dificuldade de localizar essas pessoas aí... Vão distribuir logo e aplicar, e está muito correta essa decisão. Muito bem, 7 horas e 29 minutos, ainda falando sobre pandemia do novo coronavírus, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, contará com R$500 mil no apoio logístico à campanha de imunização para ampliar a cobertura vacinal da Covid-19 em 16 unidades de conservação estaduais. Os recursos gerenciados pela Fundação Amazônia Sustentável foram doados por uma organização não governamental para auxiliar o Estado no combate à pandemia. A doação, na verdade, ocorreu em resposta a uma carta aberta enviada à comunidade internacional pelo governador Wilson Lima em janeiro deste ano. Na ocasião, a ONG, sediada na Califórnia, doou mais de 2,5 milhões para auxiliar o Estado no combate à pandemia da Covid-19. Os recursos já resultaram na entrega de 240 concentradores de oxigênio para dar suporte ao atendimento de pacientes com Covid em 45 municípios. Agora, 7 horas 30 minutos em Manaus, a Caixa Econômica Federal libera hoje pagamentos para mais um grupo do auxílio emergencial. Desta vez, os contemplados serão pessoas que nasceram em dezembro. Com a mudança do calendário, o pagamento para este grupo foi antecipado em um dia. Pela previsão inicial, eles receberiam só no dia 30, portanto amanhã, e aí foi antecipado para hoje, dia 29, o pagamento dessa parcela do benefício. A Caixa informou que os créditos em conta digital da segunda parcela de 2021 do auxílio emergencial começarão a ser liberados no dia 16 de maio. Jornal da Cidade. 7 horas e 31 minutos, uma obra emergencial de recuperação da rede de drenagem profunda está sendo realizada no trecho da Avenida Lourenço Braga, próximo à Feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus. A área cedeu na terça-feira por conta de Essa palavra tá difícil aqui, né? Um problema aí no tubo da rede. Vamos lá, repetir. Desanelamento do tubo. Do tubo da rede provocada pela subida do Rio Negro, né? Conforme a CEMIF, por conta da cheia do Rio Negro, a subida brusca invadiu a tubulação de drenagem, provocando uma pressão da água, o que ocasionou a erosão em parte da via. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana controlam a passagem de veículos no local. Então, se for no centro da cidade, nesta manhã tenha paciência com o trânsito. Polícia. Agora é um momento em que a gente faz aqui um resumo dos casos de polícia da noite e madrugada. São 7 horas e 32 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a participação das pessoas que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais. O Eliomar Everton de Carvalho, o Laércio Dantas, o Jusilei Teixeira, Sheila Abreu, Natan de Jesus, Elcione Frazão, Miguel Babilônia, Gilmar Nogueira, Francisco Martins. A todos vocês, meu muito obrigado, e quem puder compartilhar a nossa transmissão, o Jornal da Cidade, para mais pessoas, a gente agradece imensamente. E agora voltamos com o Cadu, que já veio trazendo as informações do trânsito e agora traz um resumo dos casos de polícia desta noite madrugada. Cadu. Isso mesmo, Álvaro. A gente volta com informações falando que na noite de ontem um homem ainda não identificado ficou ferido depois de ser atropelado por um ônibus da linha 619. Isso aconteceu dentro do Terminal 2, que fica na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O motorista disse que dirigia em baixa velocidade e que foi o pedestre quem não tomou cuidado a atravessar a pista do terminal. A vítima do atropelamento foi socorrida pelo SAMU e levada para uma unidade de saúde mais próxima. Ainda na noite de ontem, houve perseguição policial e tiroteio pelas ruas do Distrito Industrial entre a PM e homens que estavam em um veículo modelo Renault Kwid, de cor branca e placa QZB0D93, uma placa Mercosul. De acordo com a polícia, tudo começou quando os PMs faziam uma operação catraca na Avenida Solimões, fica no bairro Jardim Mauá, na zona leste de Manaus.
Os policiais militares sinalizaram para que o motorista do veículo Renault parasse, só que, de acordo com a polícia, foi quando a fuga começou. A PM alega que os suspeitos de dentro do veículo Kwid atiravam contra os policiais, que acabaram reagindo, também atirando. Próximo à bola da Suframa, o motorista acabou perdendo o controle e atingiu uma árvore. No carro estavam em 5 homens, 2 foram presos e outros 3 conseguiram fugir, de acordo com a polícia. Em uma nova perseguição, Álvaro, dessa vez aos 3 suspeitos que fugiram a pé, uma viatura da PM acabou capotando. Isso foi na Avenida Buriti, dessa vez no Distrito Industrial, portanto, foi lá que a viatura da Polícia Militar acabou capotando. O saldo disso tudo foi a apreensão de 2 quilos de maconha do tipo skunk e a prisão de 2 homens. O caso foi levado aí para o 14º Distrito Integrado de Polícia, Álvaro. Obrigado, Cadu, pelas informações e esse resumo da noite madrugada dos casos de polícia na capital Manaus. Polícia. Vamos então agora entrar no assunto que muita gente gosta, que é política. O vereador Lissandro Breval declarou em sessão plenária que vai acompanhar a fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para monitorar as ações do órgão. O parlamentar denunciou que o IMU tem concedido privilégios a alguns empresários do transporte coletivo. Segundo Breval, o empresário em questão está sendo privilegiado pelo IMMU juntamente com seus sócios. A gente está com ele na linha, que é também presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Bom dia, vereador. Acho que ele ainda não está na linha, né? Vamos ver se a gente consegue... Para esperar um pouquinho. Estou pedindo para esperar. O fato é muito simples, né, Tiago? Essa questão do transporte coletivo é algo que afeta toda a sociedade. A gente vem sofrendo com isso há dezenas de anos e essa nova legislatura e a nova gestão precisam dar uma resposta para a sociedade no que se refere à cobrança mesmo de atitude do poder público, principalmente dos órgãos ligados a essa questão. Agora sim, o vereador Lissandro Breval já está na linha. Bom dia, vereador. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes. Olha só, a gente teve aqui acesso a um depoimento seu, uma declaração na qual o senhor é muito incisivo na cobrança do órgão da prefeitura, que é o IMMU, né, para que ele fosse um pouco mais rígido com empresas do transporte coletivo. O que está acontecendo na prática aí, vereador? O que foi detectado aí? Álvaro, o sistema de transporte de Manaus, por anos, é um sistema falido, né? É um sistema que não atende a população de forma alguma. Nós temos casos aí e são frotas inteiras de empresas fora de padrão, e estão funcionando, né? Estão atendendo precariamente a população. E aí a gente questiona o papel do IMU. Hoje nós temos uma organização aprovada pelo um decreto da última gestão de Manaus, chamada ACOP, que é formada pelas empresas de ônibus que elas mesmas se fiscalizam. Terrível então, isso, né? Quer dizer, isso aí né? Então, nós estamos questionando o papel do IMU, estamos pedindo celeridade, moralidade, estamos pedindo, principalmente, Álvaro, nós estamos pedindo a transparência, né? O prefeito Davi Almeida quer isso, a gente sabe que não é de uma hora para outra, são anos de descaso, são anos de um sistema falido, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa discutir seriamente o transporte público em Manaus, né? E o sistema que é feito há muitos anos. Agora, isso aí tem alternativo, tem no executivo, ônibus executivos, que são serviços que a população usam, né? E a gente precisa dar uma atenção para isso. Pois é, agora o que me chamou a atenção foi a sua declaração na qual o senhor faz uma cobrança no sentido de que estava se perseguindo, digamos assim, aqueles permissionários mais humildes, né, aqueles que só têm um ônibus e que usam ali para se sustentar e tal, mas que estavam abrandando a cobrança nos grandes empresários, é isso?
Sim, isso aí já acontece há muitos anos e nós vamos para fiscalização, nós vamos estar na rua, nós vamos estar lá são ônibus de pais de família que estão com autorização, que foi dado para a gestão passada, né? E de uma hora para outra essa autorização vai ser suspensa. Quer dizer, nós temos que ter a sensibilidade no momento de crise, no momento de pandemia, no momento tão difícil, e são pais de família, são trabalhadores. Nós não vamos admitir essa perseguição, né? Então a gente percebe claramente grupo de grandes empresários, tem vários ônibus sendo facilitados e o pequeno chega ao ponto, Álvaro, de uma apreensão não ter motivo. Ele dá um papel onde não diz os motivos da apreensão. E essa pessoa, num ato desesperado, tem que pagar R$4.500 para tirar esse carro. Quer dizer, é inadmissível. Então, e aí a falta de atendimento na secretaria, nós levamos esse problema para o prefeito Davi. O prefeito Davi imediatamente, o prefeito Davi Almeida, imediatamente tomou uma posição, e é isso que a gente espera, né? Que o que não pode é a população e os trabalhadores ficarem sem resposta. Volto a dizer, o secretário municipal tem a obrigação de estar com as portas abertas. E esse é o nosso papel. Eu vou estar fiscalizando e vou estar em cima para que seja atendida essas demandas. Tá certo. Obrigado, vereador, pela participação aqui no programa e a contribuição aqui nesse assunto tão importante para a sociedade. 7h40. Jornal da Cidade. Só o que importa. E olha só, o consultor de segurança Rudolf Giuliani, que custou milhões ao cofre do Amazonas na gestão do ex-governador amazonino Mendes em 2017 e 2018, aquele mandato tampão, foi alvo nesta quarta-feira de uma operação de investigadores federais lá nos Estados Unidos por conta de possíveis irregularidades. A ação aconteceu no apartamento de Giuliani em Nova York. Os agentes confiscaram aparelhos eletrônicos, intensificando uma investigação criminal sobre Giuliani. Procuradores federais de Manhattan investigam negócios de Giuliani com a Ucrânia. 2 ex-sócios, Lev Parnas e Igor Furman, são acusados de violação de financiamento de campanha, entre outros crimes. O trabalho de Parnas e Furman incluiu esforços para ajudar Giuliani a vasculhar informações prejudiciais sobre o presidente americano Joe Biden e seu filho Hunter, antes da eleição de 2020, e o que procuradores classificaram como uma tentativa de afastar a então embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Marie Yovanovitch. Está publicada a medida provisória que estabelece flexibilização temporária na legislação trabalhista. Atenção, que poderão ser adotadas pelos empregadores por até 120 dias, portanto, estamos falando aí de 6 meses, né? A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ocasião em que também anunciou a retomada do Programa Emergencial de Manutenção de Empregos, que permite também às empresas a realizar acordos para reduzir jornadas de trabalho e também salários de funcionários e a suspensão de contratos em alguns casos. Foram flexibilizadas regras sobre teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e adiamento do recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço. 7h43, mais um bom dia aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o André Reis, o Antônio Alzier, o Felipe Monteiro, o Inácio Prieto, a Rocilda Pires está dando bom dia aqui para a gente. Bom dia, Rocilda, obrigado pela audiência de todos vocês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou ontem que o governo federal vai lançar um programa de testagem da população para a Covid-19. Finalmente, né? O anúncio foi feito em pronunciamento após a 3ª reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Palácio do Planalto. Ainda não há data para o início do programa.
Segundo Queiroga, o objetivo é conseguir identificar os casos positivos e seus contactantes para que se possa adotar uma política mais efetiva de quarentena para os indivíduos afetados pela Covid-19 e assim reduzir a transmissão da doença. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu prorrogar os prazos para a realização do exame toxicológico periódico para aqueles condutores habilitados nas categorias C, D e E. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União, estabelecendo uma tabela com novos prazos ao longo do ano de 2021, de acordo com a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação. A nova lei do trânsito, que entrou em vigor no dia 12 de abril deste ano, determina que todos os condutores dessas categorias com menos de 70 anos deverão ser submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. O prazo começa a contar a partir da obtenção ou renovação da CNH. Jornal da Cidade. Opoder.com com Bruno Mazieri. E é com ele que a gente conversa agora, são 7h45. Bruno Mazieri, bom dia. Bom dia, Álvaro Corado, bom dia, Thiago, bom dia a você que nos acompanha aí na manhã desta quinta-feira. Bom dia, Bruno. A operação Coleta de Luxo foi deflagrada na manhã de ontem e investigou a prática de desvio de verbas e crimes contra a administração pública na prefeitura de Urucurituba, no interior do Amazonas. Durante as ações, o prefeito do município, José Claudenor de Castro Pontes, de 47 anos, foi preso. O Bruno Mazieri vai trazer mais informações sobre esse assunto. Teve uma coletiva de imprensa, não foi isso, Bruno, com os representantes do órgão? É isso mesmo, Thiago. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o famoso GAECO, que a gente sempre ouve falar, né, quando existem essas operações. E nessa coletiva de imprensa, o promotor de justiça, Armando Gurgel Maia, disse que o Ministério Público observou a presença de uma organização criminosa. Então, o que levou a crer que os recursos, né, estavam sendo desviados por meio aí dessa organização que tinha no topo da cadeia o prefeito de Urucurituba, né, José Claudenor de Castro Pontes. Agora, por que coleta de luxo? Tem a ver com a coleta de lixo, os contratos de coleta de lixo? Também, Álvaro. Foi um nome muito curioso, né, que muita gente se questionou ontem. Então, tem a ver com a questão do serviço público, né? Tá falhando um pouco, né, a ligação do Bruno. Eu achei que fosse aqui. Bruno? Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, agora ficou melhor. E Bruno, agora essa questão da coleta de lixo, né? Aliás, dos contratos nos municípios do interior, sempre foi aquela, eu não diria uma caixa preta, sempre correu com muita liberdade, né? Até por conta da distância do interior do estado, do Amazonas, as dificuldades logísticas e de comunicação que até hoje existem, né? A gente tem dificuldade de internet, dificuldade de comunicação, e aí os prefeitos, querendo ou não, se não tiverem boa índole, tem ali um prato cheio para aprontar, né? Justamente. E nesse caso específico, a empresa XF Ramos, que havia sido contratada para prestar os serviços de coleta de lixo, quando o Ministério Público decidiu fazer um levantamento aí a respeito dela, foi constatado que ela não possui, entre suas atividades principais, o serviço de coleta de lixo, né? Não fazia parte do seu escopo esse tipo de serviço. Então, aí o Ministério Público começou uma série de investigações que seguem, além disso, desde 2017, como esse prefeito foi reeleito, então desde 2017 já havia aí já estavam de olho a respeito de outros atos, outros procedimentos licitatórios envolvendo a gestão do prefeito de Urucurituba. O que a gente sempre fala, né? A investigação ela é necessária e os órgãos de controle têm por obrigação funcional achar coisas no mínimo duvidosas e botar para investigar, né? Eu sempre falo o seguinte: quem não está aprontando, quem não está fazendo nada de errado, não tem medo de ser investigado, né? Quer dizer, você ser investigado
estando num cargo público, é quase que uma condição primeira, né, Bruno? Você vai estar ali aplicando, fazendo licitação e tudo mais. Agora, essa questão do lixo no interior parece muito interessante, né, Bruno? Muitos municípios, eu lembro agora de um caso não tão recente, que é em Presidente Figueiredo, em que tivemos uma operação gigante lá também e envolvia também contrato do lixo, né? Quer dizer, tem alguma coisa de ouro nesses contratos de lixo. E eu entendo até porque, né? Porque eles devem faturar que coletaram 1 tonelada de lixo e ninguém vai lá para conferir se foram numa tonelada mesmo, né? Então é muito mais fácil de você desviar dinheiro através de um contrato onde não existe um critério tão objetivo e uma forma tão clara de você fiscalizar o cumprimento desse contrato, né, Bruno? Não, acho que o Bruno caiu, hein? A ligação do Bruno. Inclusive, Álvaro, trazendo um pouco mais para próximo da gente, você falou essa questão dos contratos de lixo, e a gente recentemente viu aí que a Prefeitura de Manaus, na gestão do ex-prefeito Arthur Neto, renovou, na verdade, contratos com 2 empresas para 15 anos, salvo engano, né, Álvaro? Então, assim, a gente precisa começar a entender o porquê de tanto interesse nesses contratos envolvendo a coleta de lixo. De certo que, no caso de Urucurituba, 4 carros fazem a coleta, sendo que 2 deles, inclusive, estavam sem placa, ou seja, não tinha nem essa questão da fiscalização em torno do próprio veículo da empresa. E olha só, aqui o pessoal no chat da nossa transmissão, óbvio que essa informação ainda vai ter que ser checada aí, mas o cidadão está dizendo o seguinte, que lá em Quari, por exemplo, segundo o cidadão aqui, tem 1 caminhão só de coleta de lixo na cidade, mas a licitação foi de 12 milhões de reais, né? Então, quer dizer, também tem isso que precisa ser verificado, né? Esses absurdos, né, que acontecem, se de fato isso estiver acontecendo em Quari, é mais um absurdo que precisa ser corrigido pelos órgãos de controle. Por isso que eu digo, é fundamental o papel do órgão de controle nesses casos. Bruno Mazieri, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago, e até amanhã. Obrigado. Olha, tem uma informação interessante também, é que a empresa, ela recebia pelo serviço, mas quem prestava o serviço era a prefeitura. E além do prefeito de Urucurituba, Álvaro, também foi preso o irmão dele, o José Júlio de Castro Pontes, que é representante do município, aqui em Manaus, e a Eliana da Cunha Melo, secretária de Finanças de Urucurituba. E a gente ressalta aqui que essa operação aí do Ministério Público teve o apoio da Polícia Civil durante o dia de ontem. 7h51. Opoder.com com Bruno Mazieri. Olha só, um bom dia aqui também para o pessoal que está nos acompanhando. O Júlio Bentes falando aqui que está acompanhando o Jornal da Cidade lá de São Paulo. Um abraço aí para o Júlio. O Nilson Ferreira da Vilva também. A Ingrid Santarém. Luiz Rosal. Temos aqui também, deixa eu ver, Marcos Geandra Lima. Temos o Gilmar Nogueira, Miguel Babilônia, acho que já falei. Deixa eu ver mais aqui para baixo, tem um pessoal aqui novo. Lídia Ferreira, Lia Menezes, Antônio Alzier, enfim, muita gente acompanhando o Jornal da Cidade. A gente já pede desde já que você compartilhe a nossa transmissão. E também, olha, eu queria dizer que na loja do Google Play Store, você digitando lá ZLZN, você faz o download da nossa rádio. E aí você acompanha o imediato ao vivo em 24 horas sem parar. Todas as notícias e todos os programas que a gente produz estão lá durante 24 horas para você ouvir de qualquer ponto desse planeta. Vamos falar de economia, Thiago? Vamos sim, saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos destacar para você os produtos de limpeza. A primeira oferta é o litro da água sanitária Brilux, que está com o menor preço de R$2. O produtor está fazendo merchan aqui já, né, do produto. O maior valor dessa garrafa é de R$ 4,35. Outro produto de limpeza com oferta é o detergente, que está custando R$ 1,19. O valor máximo do detergente é de R$ 2,40.
esse preço varia em vários pontos da cidade. É que muita gente não sabe que esse serviço está disponível lá no site da Secretaria de Fazenda. Então a gente ressalta aqui todo dia alguns preços, mas você, cidadão, pode acessar o site da Cefaz, vai lá no Busca Preços e eles atualizam esses preços diariamente dos produtos da cesta básica. Eles dão endereço, eles dão um local onde está aquele produto mais barato. Então você tem como, por exemplo, fazer uma pesquisa rápida nesse site e saber qual supermercado, qual estabelecimento comercial está oferecendo um preço mais em conta naquele dia, para você poder, obviamente, economizar. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. E a gente traz o meu amigo Carlos Eduardo Souza, porque ontem foi dia de futebol no Brasil e no mundo também, porque eu vi que o Neymar jogou, né? Carlos, como é que foi aí a rodada de ontem? Bom dia Álvaro, bom dia para o ouvinte. Olha, tivemos aí a Liga dos Campeões, né? O PSG do Neymar perdeu em casa de virada para o time do Guardiola, e o Mahrez e o De Bruyne já expôs. Agora o PSG vai ter que rebolar no jogo da volta na semana que vem para tentar virar esse placar e passar para a final da Champions League, né? A situação ficou meio complicada. Antes já tivemos um empate do Chelsea fora de casa contra a equipe do Real Madrid. O Real Madrid também se complicou, mas nesses tempos de futebol sem torcida no estádio não muda muita coisa, não. Eu acho que tanto o Real quanto a equipe do PSG tem possibilidade de conquistar a vaga aí na final da Champions League. Tivemos também ontem Libertadores da América, belíssima vitória do Fluminense fora de casa contra o Santa Fé, ganhou de 2-1, teve um jogador expulso ainda no finalzinho. O Fluminense está muito bem na Copa Libertadores da América, e hoje nós temos diante do Rentistas do Uruguai. Eu sempre digo aí para os meus amigos o seguinte, que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eles têm a obrigação de ganhar todos os jogos na Libertadores na primeira fase, porque o grupo fácil, viu? Muito fácil, os times são muito fracos, né? E Palmeiras, São Paulo e Flamengo vão fazer a festa aí, podendo conquistar até 18 pontos aí na primeira fase da Copa Libertadores da América. Agora, Álvaro, está definido também a semifinal do Barezão. Nós teremos o Nacional enfrentando a equipe do Manaus, começando no próximo sábado. No domingo teremos o São Raimundo enfrentando a equipe do Princesa dos Solimões nos jogos de ida da semifinal. Tá certo, olha, então tá definido aí Nacional e Manaus, o Princesa dos Solimões contra o São Raimundo. Princesa contra o São Raimundo, definido aí a final do Barezão 2021. Carlos Eduardo Souza, muito obrigado, meu amigo. Bom dia, Álvaro, um abraço. Forte abraço, são 7h57 e a gente ouviu aí o Momento do Esporte. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Muito bem, e faltou aqui a informação, né, da decisão do TSE. O TSE confirma cassação de Adail Filho, e Quari terá nova eleição. O município de Quari, no interior do Amazonas, deverá ter novas eleições para o Executivo Municipal para os próximos 3 anos e 8 meses. Na tarde desta quarta-feira, 28, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, negou recursos do prefeito eleito Adail Pinheiro Filho e do vice-prefeito Keiton Pinheiro, que é primo de Adail. O ato do ministro relator confirma a cassação de mandato eletivo, seguindo decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, o Tribunal Superior manteve a decisão que foi tomada aqui pelo TRE Amazonas, que impediu a diplomação do político após Adail vencer as eleições municipais em 2020. A Constituição Eleitoral não permite um terceiro mandato consecutivo de grupo familiar, e aí tem, né, uma parte do trecho da decisão, Álvaro. Tá certo, agora vamos falar também de emprego, né? O Cine Manaus oferta 55 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com.
É só colocar no currículo o número de telefone de contato atualizado, as informações do tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego, são informações importantes para constar no seu currículo. Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para auxiliar de cozinha, operador de caixa e tem vagas também para pessoas com deficiência, entre outras vagas que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com. Lembrando que os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. São 7h59, mas ainda dá tempo da gente ir lá em Brasília, saber o que está acontecendo no dia de hoje, o que está previsto, na verdade, para o dia de hoje na CPI da Covid, com Carlos Eduardo Matos, o terceiro Carlos Eduardo do nosso programa aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Álvaro. Tudo bem? Pois é, eu ia falar sobre isso. Tem 3 Carlos Eduardo participando do seu programa. É o Carlos Eduardo Matos, que é você, o Carlos Eduardo Souza, que é o meu grande amigo dos esportes. Grande amigo. Grande narrador. E tem o Carlos Eduardo Pessoa, que é o nosso repórter que está nas ruas da cidade trazendo as informações. Em breve terei o prazer de conhecê-lo. Tá certo. Mas me diga, o que está previsto na CPI da Covid hoje aí em Brasília? O que tem aí na agenda? Como é que está aí rapidamente, que a gente já está no finalmente aqui do nosso programa? Álvaro, está na agenda do Senado Federal a convocação de hoje da reunião da CPI da Covid, marcado para hoje, 9 horas, horário de Brasília, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube do Senado Federal, sob a presidência do senador Omar Aziz, né, com a relatoria do senador Renan Calheiros, e hoje vai ser um evento meio que político, né, Álvaro, porque ele vai se debruçar, os senadores, lá os membros, vão se debruçar sobre a votação dos 173 requerimentos que foram impetrados nessa Covid, para que sejam analisados. Já no primeiro dia, né? 173 pedidos. 173 requerimentos, e todos eles precisam passar por votação. É regimental isso. Então, 58 desses requerimentos são para convocação de testemunhas. Certo. 4 deles para convocar os ministros, né, o Marcelo Queiroga, para convocar o Paulo, também os ex-ministros Tais, Mandetta. O Mandetta vai ser convocado já parece que é o primeiro, né? Está previsto para segunda-feira, né? E também está sendo convocado Paulo Guedes, da Economia, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Agora, a coisa foi além essa questão, Álvaro. Também foi requerida a convocação, e não convite, a convocação do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, porque em março do ano passado, ele decidiu que os governadores e prefeitos poderiam adotar medidas para enfrentamento, assim como o presidente da República. Ou seja, houve uma confusão danada em torno desse caso, porque o STF decidiu, ele monocraticamente decidiu que a gestão da pandemia deveria ser feita pelos estados e municípios. E o presidente até hoje diz que ele foi impedido de trabalhar pelo STF. Então ele foi chamado para dar declarações acerca da decisão dele. Perfeito. E no caso do Amazonas... O que tem para o Amazonas, isso? Foi chamado aí, vai ser chamado, segundo informações que está no site do Senado e na Folha de São Paulo também deverão ser convocados o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o secretário de Saúde do Amazonas, senhor Marcelo Campelo. Interessante, porque a Covid começou na gestão anterior, né? Deveria constar o nome do Arthur, né? Que é o prefeito da cidade. O Davi pouco tem relação com esse problema, até porque quando ele entrou a gente já estava no meio da crise da segunda onda, né? Exatamente, só que isso são requerimentos. Sim, claro, o que eu estou dizendo é que falta requerer a presença do seu Arthur Vigílio. Quem fechou as UBSs não foi Davi Almeida, quem desativou o hospital de campanha... É uma questão temporal, né? Quer dizer, o Davi ele entrou em janeiro, é só lembrar, janeiro a gente já estava no meio do olho do furacão. 15 de janeiro foi o pior dia do estado do Amazonas na história. Nós perdemos várias vidas por falta de oxigênio. Então, é impossível não pensar
que isso tem relação também com a prefeitura que saiu naquele momento, no caso do prefeito Arthur Virgílio. Agora, Álvaro, o Amazonas está em voga na imprensa nacional ainda, né? Saiu matéria hoje na Folha de São Paulo falando sobre o caos que começou, do oxigênio que começou no Amazonas, faz uma abordagem cronológica dos fatos, né? Essa CPI vai chamar o general Pazuello pela inabilidade, né, da incapacidade dele da gestão, né, na questão do oxigênio, na questão do problema do oxigênio, né, da crise do oxigênio que se instalou em Manaus, que ele sabia desde dezembro, mas tomou providências em janeiro. Ele foi lá, mas a crise já estava instalada. Agora, com relação à compra de respiradores, esse assunto não deverá ser discutido na parte do governo do Amazonas, não deverá ser discutido nessa CPI, porque se trata de uma questão da administração pública do Estado. Aquela história tem denúncia. E é aquela interferência, né? Você não pode... Exatamente. A CPI não pode entrar na gestão estadual. E também já tem a denúncia da Procuradoria, né? Quer dizer... Exatamente. A PGR já apresentou ao STJ, já está no STJ a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, que ele esteve em Brasília ontem. Ele esteve ontem em Brasília, a agenda dele não foi informada, nós entramos em contato com a assessoria do governo do Amazonas e ninguém atendeu nossas ligações. Mas eu fiquei sabendo que ele esteve ontem aqui em Brasília. Ele já teve a reunião com algumas pessoas, não falou com ninguém da bancada, ele não esteve com o ministro da Saúde também, mas ele esteve em conversas com alguns aliados, entre eles o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele teve uma reunião rápida pela manhã, lá entre as 11 horas e 12 horas, depois eles saíram juntos, acho que foram almoçar. Eles conversaram bastante lá na representação do escritório da representação do Rio de Janeiro, depois saíram juntos. A informação é que ele já está se movimentando com relação a esse processo que já está tramitando. Ele está buscando aí, nos bastidores, avaliar os impactos de uma possível decisão, da condenação, que ele pode se tornar réu desse processo. Certo. Cadu, muito obrigado pelas informações. Você volta aí na próxima semana trazendo aí, essa semana, né? Sexta-feira, não sei se tem alguma coisa aí, mas se tiver, nos avise que você entra a qualquer momento aqui. Obrigado. Um abraço, Álvaro, um abraço a todos do Jornal da Cidade. Até mais. 8h06. Muito bem, 8h07 agora. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar lá, digitar na busca ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. Só baixar lá e você vai acompanhar a nossa programação 24 horas jornalística. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. E eu quero aqui agradecer a participação dos nossos 3 Carlos Eduardos que estão contribuindo e muito com o nosso jornal. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, uma excelente quinta-feira e que você tenha um dia próspero. É isso que a gente deseja para vocês. Até amanhã, no mesmo horário, às 7 horas. Até lá. Até amanhã.